Salve galera, firmeza? Hoje a gente está trazendo um vídeo aqui para vocês ensinando como fazer uma publicação no estilo carrossel infinito para a gente estar postando no Instagram, beleza? É bem simples, galera. É a maneira da gente estar fazendo essa publicação. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como produzir, né? Como montar o padrãozinho e como fazer o recorte para depois ficar nos tamanhos certos para estar fazendo a postagem no Instagram, beleza? Então vamos lá. Essa publicação a gente vai utilizar a maior medida que o Canva comporta. Então de largura a gente vai colocar 7.560 e de altura a gente vai colocar 1.350. Ele dá essa publicação, esse modelo de publicação para a gente. Por quê? Porque a gente vai dividir, né? A gente vai criar uma publicação utilizando a página inteira e depois a gente vai dividir em 7 partes essa publicação para a gente poder estar fazendo o post estilo carrossel para feed do Instagram, tá bom? Então, para fazer esse tipo de post aqui no Canva, a gente vai utilizar as réguas, né, para a gente estar podendo fazer essa divisão. Então a gente vai abrir uma calculadora. Para quê? Para a gente estar somando, porque cada publicação do Instagram tem a dimensão padrão de 1080 por 1080, ou seja, 1080 de largura por 1080 de altura, né? 1080 pixels. Então a gente vai utilizar as réguas aqui do Canva para poder estar fazendo essas marcações, tá fazendo as divisões certinho de cada parte da nossa publicação, beleza? Então a primeira régua a gente vai levar até o 1080, que é a primeira medida, né, por primeiro corte da primeira publicação. A régua do Canva, para ela ficar mais precisa, a gente precisa ir aumentando. Então eu vou aumentar aqui o zoom para a gente poder estar colocando certinho na posição de 1080. Essa configuração, pessoal, é muito importante. As medidas têm que estar batendo certinho em cada posição. Senão na hora do corte, né, na hora da gente fazer o corte no aplicativo de corte, se não tiver batendo as medidas certinho, a publicação vai sair com um corte diferente, né, no carrossel. E aí não vai ficar legal. Então aqui, ó, a gente vai fazer a segunda medida. Então 1080 mais 1080 é 260. Então a segunda medida a gente vai levar a régua lá na posição de 2160. Confirmando 2160, a gente vai posicionar a segunda marcação, 2160. Então 2160 mais 1080, 3240. Então a terceira, né, marcação a gente vai levar na posição de 3240. 3240 mais 1080, 4320. Então a próxima marcação é na posição do resultado que a gente acabou de somar. 4320. Quatro mil trezentos e vinte mais 1080, 5.400. Então a próxima marcação
a gente leva a régua até a posição de 5.400. Cinco mil e quatrocentos mais 1.080, 6.480. A próxima marcação, 6.480. Mais 1.080, 7.560. Então essa seria a nossa última marcação, né? Para estar dividindo a imagem em 7 partes, que é o máximo que a gente consegue fazer no Canva, que é o tamanho máximo que o Canva permite. Então, como a gente pode ver aqui, a nossa publicação está dividida em 7 partes. Dessa forma a gente vai conseguir, né, dimensionar corretamente cada parte da nossa publicação para depois fazer os cortes. Aqui, pessoal, a régua, né, se não estiver aparecendo no seu design, você tem que vir em arquivo, né, configurações de visualização, mostrar réguas e guias. E agora a régua de cima a gente vai posicionar, né, no tamanho correto de 1080 também de altura para ficar certinho. Pode ver que aqui o Canva já mostra a régua para gente, né? A gente tem que abaixar 135, né, para ele ficar do tamanho do Instagram. Então a gente 135, vamos somar aqui 135 que a gente acabou de abaixar mais 1080, 1215. Então eu vou abaixar a régua na posição de 1215. O Canva também já indica para a gente aqui, ó, 1215. Então as réguas, né, estão posicionadas. Então cada quadradinho desse daqui significa uma parte da postagem. Então a gente vai desenvolver a postagem em cima, dentro, né, de cada quadradinho desse. E depois fazer o recorte, dividir ele em 7 partes. Aqui, galera, a gente vai deixar um pack para vocês, né, padrão, com um template padrão de um post carrossel já dimensionado, já com as réguas, né, posicionadas, né, inclusive uma publicação pronta, um ótimo padrão de publicação, que é só você alterar a logo, alterar o nome, né, da sua assistência técnica e fazer a postagem, né, baixar a imagem, recortar e fazer a postagem, que a gente vai estar mostrando aqui o passo a passo. Então tem de diversas cores, né? Se você quiser duplicar a página e trocar as imagens, né, os elementos, você pode estar trocando. Aqui vamos baixar um modelo de exemplo para a gente estar fazendo o recorte, dividir ele em 7 partes. Modelo aqui PNG, o formato do arquivo, e vamos baixar. Baixando, a gente vai entrar nesse site. O link do site vai estar aí no material da aula. Bem simples, é só a gente vir aqui em escolher arquivo. A gente vai estar selecionando a imagem que a gente acabou de baixar, né? O design que você desenvolveu, que você criou. Selecionou o arquivo. É bem simples. Aqui nessa opção a gente coloca horizontal. Quantidade de blocos, a gente vai colocar 7 blocos, que a nossa publicação foi feita para 7 blocos. E o formato
PNG. Feito isso, a gente clica no botão Split Imagem, que ele já vai fazer o recorte, né, das 7 imagens para gente, e a gente clica aqui em Download Zip, que ele baixa o arquivo em zip, né, a pastinha com todas as imagens. Aqui a gente extrai, tá, a pastinha com todas as imagens, né, para a gente estar postando no Instagram. Daqui é só transferir para o celular. A imagem ela tá com um tamanho um pouquinho maior mesmo, que a gente dimensionou, mas na hora de colocar no Instagram automaticamente ele fica no quadrado certinho. Agora a opção de fazer o download pelo aplicativo do smartphone. Então a gente vai fazer o download aqui em formato PNG, da mesma maneira. Feito o download, aqui no aplicativo Gridpost, a gente vai criar uma panorâmica. Selecionou a imagem, a gente aperta no 7, por quê? Para a gente dividir a nossa imagem em 7 partes. Feito isso, a gente clica em próximo. Ele já vai fazer o recorte da imagem. Muito rápido o processo, né? Depois de alguns anúncios, a imagem já vai estar com o corte feito. Ele tem a opção de abrir direto para o Instagram, mas eu vou mostrar aqui ele na pasta, né? Na pasta aqui do nosso celular. Então a imagem vem dividida em 7 partes e daqui a gente vai fazer a postagem para o Instagram. Bem simples. Aqui no Instagram, a gente vai selecionar a opção de publicação múltipla. A pasta, né, Gridpost, a pasta que foi feita o download. Selecionando a opção de múltiplos, a gente vai selecionar por ordem. Então, essa é a capa, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Então, é muito importante essa parte para selecionar as figuras na ordem. Selecionou na ordem, é só a gente conferir se está tudo certinho. Conferiu, é só avançar para fazer a publicação. Coloca aquela legenda bacana. E avança para fazer a postagem. Feita a postagem, pessoal, olha que bacana que ficou a nossa publicação estilo carrossel. Então, galera, bem simples, né, de estar fazendo esse tipo de publicação. Se esse vídeo aí te ajudou, fortalece no like, deixa um comentário aí pra gente, isso é muito importante. E se inscreve no canal para ficar por dentro aí das novidades, beleza? O canal Ninja agradece, até o próximo vídeo.